Eu sou Maria, eu sou psicóloga, fotógrafa e produtora cultural e sou parte da equipe da Retratarte. A Retratarte que nasce como um sonho muito grande, um encontro de pessoas que sempre foram apaixonadas pela arte e pelo audiovisual. E aí a ideia do Retratarte, da equipe Retratarte, nasce de um projeto que tinha esse mesmo nome, em que logo depois da pandemia a gente queria visibilizar os artistas e basicamente tudo que eles faziam. Né, tudo que eles faziam que estava por trás do que todo mundo vê, né? Por trás dos espetáculos, por trás dos shows, por trás do resultado, né? Por trás desse produto que a gente entrega enquanto arte. E aí a gente pensou esse projeto que tinha esse mesmo nome, Retratarte, por trás da cena, né? Que tinha esse objetivo de fotografar e visibilizar artistas, principalmente nesse contexto pós-pandemia, né? E a gente mobilizou mais de 70 artistas, fez muitos retratos, contou um pedacinho brevemente dessas histórias, e foi uma experiência muito bonita de encontro, de ver as pessoas se encontrando depois desse contexto. Foi uma ação que a gente fez num fundo de quintal, né? Então tinha essa carinha de café, de encontro, de quintal, de bate-papo mesmo, assim, e foi muito afetivo. E aí, nessa ação, a gente fez a escuta de muitas histórias, a gente via as pessoas se encontrando e falando sobre si, falando sobre como aquela pessoa que tinha acabado de sair dali inspirava, ou foi quem começou o trabalho que aquele outro artista deu continuidade. E nisso a gente ficou tipo, cara, isso é muito bom. Esses relatos, isso que as pessoas estão contando, essa percepção de rede, de quem veio antes, de quem chega depois, de como esse caminho se continua, né? Então, nasce daí a ideia da gente pensar um documentário em que essas histórias pudessem ser alocadas em algum lugar. Arte Nascente nasce da potência desses encontros e da potência da escuta dessas histórias. Então, a Arte Nascente nasce com esse fio condutor que tinha como objetivo dar lugar para essas narrativas das pessoas que constroem a cena cultural dentro da cidade, né? Porque é muito legal quando a gente passa por uma praça, fala, nossa, que legal, nossa, posso ser super cultural, uhul, e vai embora, né? Mas quando a gente vê um produto final, que tá um espetáculo que chega lá e que tem duração de 1 hora, de 2 horas, a gente não tem ideia de quantas horas e de quantas pessoas estão por trás daquele resultado, né? Então, o Arte Nascente, ele vem com esse objetivo e aí a gente brinca com esse nome, né, com esse nascente, porque a gente sempre entendeu que Poços era a cidade das águas, mas Poços é também a cidade das artes. Né? Inclusive, esse é o nosso texto de abertura do documentário, né? Da cidade das águas à cidade das artes. Porque é isso que é muito efervescente, é isso que fica basicamente jorrando mesmo, assim, essa força da nossa produção cultural, essa força dos nossos artistas, essa força da nossa cena, e que a gente teve como objetivo conseguir colocar um pedacinho, assim, muito pequeno, dentro desse material. Os nichos de todos os segmentos artísticos, eles vêm de uma orientação da própria Secretaria de Cultura, né? A gente usa de base para a seleção de cada área das artes daqui de Poços, né? Os próprios editais municipais, então a gente já tem esse segmentado e a gente tenta contemplar todos. A seleção dos artistas lá no Retratarte, ela foi por escolha do público, né? Então foi como se fossem indicações através de um formulário e tudo mais, mas no Arte Nascente, pensando que a gente tinha que pensar isso dentro de um cronograma, dentro de um tempo que era muito diferente. Essa curadoria foi feita por toda a equipe de forma conjunta, né? Então é nossa própria equipe, que era uma equipe composta por mais de 15 profissionais. Ela fez uma curadoria, a gente pensou isso junto, pensando não só a representatividade das áreas e segmentos culturais, mas também a representatividade dos próprios artistas e de quanto eles representariam de fato, né? Eles seriam o rosto daquela classe. A princípio, o Arte Nascente tem o objetivo de representar e dialogar com os próprios artistas, mas como a arte é inerente à vida humana, então o Arte Nascente é um documentário humano, em que todas as pessoas que assim se entendem, que têm algum interesse pela arte, pela cultura, pelas histórias, pelas narrativas e pelas pessoas, além dos artistas, são esse nosso público, né? Sim e não, ainda não totalmente, porque a gente ainda não conseguiu circular na magnitude que a gente gostaria, mas sim, porque quando eu vejo no cinema, não só um artista da cultura tradicional, por exemplo, que não com tanta frequência consegue acessar esse espaço, né? Quando eu vejo, por exemplo, a senhorinha que é mãe de um dos artistas que tá lá e sorrindo e se emocionando, né? Então,
quando a gente vê esses espaços sendo ocupados, quando a gente vê esses públicos diferentes sendo acessados, quando a gente vê um artista que está lá se emocionando, a gente entende que esse público certamente foi alcançado, assim, né? Então, talvez ainda não em magnitude, em proporção de público, né? Pensando que a gente ainda não conseguiu efetivar a circulação como a gente gostaria, mas certamente em termos de assertividade, sabe, assim, a um dado qualitativo, a gente com certeza já conseguiu acessar ele. Na verdade, a Lei Paulo Gustavo, ela é muito simbólica em muitos aspectos, em termos nacionais, ela vem como esse resultado de muita luta da classe artística e um resgate dessa potência no Brasil, pensando política mesmo, né, já que a gente veio de uma sequência de apagamentos, e aí a Lei Paulo Gustavo vem com essa força do tipo assim, não, a gente está produzindo, a gente está aqui, a gente vai fazer isso acontecer, né, principalmente nesse contexto pós-pandemia, que é muito relevante, né, porque principalmente o cinema, os streamings foram grandes plataformas para a gente pensar esse contexto pós-pandemia e essa sobrevivência desse lugar humano dentro da pandemia também. E aí eu acho que nesse mesmo lugar de ser esse respiro, essa esperança, esse... Sabe? Eu acho que nesse mesmo lugar foi o LPG pro Arte Nascente, para muitas produções locais, regionais e nacionais, né, em todas as escalas. O Arte Nascente a gente conseguiu viabilizar pelo LPG municipal, né, então foi pela Lei Paulo Gustavo em seu recorte municipal. E a gente não tinha idealizado para que ela fosse pensada para esse edital, mas ela vem de fato como esse respiro, tipo, gente, é possível, se a gente for por aqui, é possível. E esse sentimento ele é comum, né, assim, acho que não só aqui em Poços, mas em todo o Brasil, nesse sentido de, poxa, a gente consegue voltar a produzir, a gente consegue voltar a pensar audiovisual, a gente consegue viabilizar essas produções autorais novamente. Eu acho que esse plano de comunicação, ele aconteceu como todo o processo de forma conjunta, né? Então, assim, como a própria seleção dos artistas, como a possibilidade de pensar esses encontros e de pensar essas histórias, o plano de comunicação vai na mesma direção. Então, ele também é pensado de forma coletiva, ele é modificado o tempo inteiro, ele acompanha, né, o plano de comunicação, como todo o processo de pensar como a gente ia chegar nesse público é alterado o tempo inteiro, na medida em que ele vai se movimentando junto com os próprios movimentos da produção. Mas a gente queria mesmo tornar esse processo coletivo. E aí, como que a gente podia fazer isso, né? Como que a gente podia deixar todas as pessoas envolvidas e as não envolvidas também, né? As envolvidas indiretamente, perto da gente, sabendo como estava rolando, como que era isso, quem estava lá. E aí a ideia dos bastidores foi uma ideia que ajudou muito a gente a chegar nesse público, mas esse plano de comunicação foi pensado de forma conjunta, como todo o processo. Ele foi pensado previamente, né, inclusive sobre a orientação e a direção do Paulo Totti, que é um excelente comunicador. Então, o fio condutor, quem puxa é ele, mas a gente não engessou nada, né? Inclusive porque a gente está falando de um documentário que parte dessa lógica da água, dessa fluidez. Então, todo o processo foi nesse sentido experimental, de ir percebendo, de ir sentindo. E olha, a gente queria fazer dessa forma, não vai rolar, vamos fazer de outra então. Então, como que a gente chega lá? Olha, isso aqui teve uma repercussão muito maior do que a gente imaginou, então vamos colocar mais energia aqui. Então, tudo foi pensado de forma coletiva e de forma fluida mesmo, assim, né? A gente tinha um plano, a gente tinha um direcionamento, mas, como tudo, a gente precisava que isso acompanhasse os movimentos da própria produção. A gente tem algumas coisas a serem contempladas quando a gente pensa um edital público. Em que sentido? A gente está usando recurso público para essa produção e por isso a gente precisa garantir e assegurar algumas coisas. A gente precisa assegurar a acessibilidade, a gente precisa assegurar que isso chegue ao máximo de pessoas possível, a gente precisa assegurar descentralização e acesso, a gente precisa assegurar também que a forma de fomento também seja divulgada, né? Também esteja lá evidenciada, né? Então, a gente tem algumas regras, como, por exemplo, barra de logos, orientações relacionadas à divulgação, esse acesso ser sempre gratuito e liberado, né? Assim, sem restrições. Então, a gente tem o uso de legendas, o uso de, por exemplo, uma tradução em libras. Então, a gente tem alguns recursos que precisam ser contemplados pensando isso enquanto um edital.
Nesse sentido de pensar acessibilidade e critérios do próprio edital, tudo foi contemplado, mas em termos de divulgação e marketing de modo geral, a gente conseguiu fazer muito isso durante o processo de gravação e lançamento, mas a gente ainda tem como pendência mesmo essa pós-produção ser mais efetiva, ter mais alcance. Isso também esbarra em algumas burocracias, esbarra em algumas limitações e esbarra também na gente mesmo, assim, né, na própria organização, que precisa mesmo colocar um pouco mais de força nesse processo. Mas como ele é um documentário que tem um recorte muito atemporal, assim, né, ele fala do contexto, e é um contexto que ele é atravessado por várias pessoas, ele é um contexto ainda vivenciado, né, então, por mais que a gente já tenha se distanciado um pouco da data de lançamento, ele é um documentário que ainda está muito fresquinho em termos de pensar algumas discussões que ele traz. E aí, nesse sentido, a gente ainda tem alguns planos, né, na verdade, no plural, de divulgação para a gente efetivar, pensando nesse processo de pós-produção que ainda não foi possível. As principais dificuldades encontradas para a gente divulgar esse documentário, elas esbarram, primeiro, nos prazos a serem cumpridos, e aí a gente precisa pensar a proporção desse documentário, o tempo em que ele foi produzido, que para um projeto desse tamanho, a quantidade de pessoas envolvidas é um tempo curto, né? A gente precisa pensar nesses prazos de entrega estabelecidos pelo próprio edital e que precisam ser seguidos, tá? Precisam existir. Então, assim, a gente esbarra nisso, eu acho que o tempo todo. Ao mesmo tempo que a gente esbarra no próprio processo, entendendo que como ele é um documentário com uma equipe muito grande, a gente também precisa ficar sincronizando a agenda, pensando algumas coisas. Como a gente pensa ele de forma muito coletiva, a gente precisa que todo mundo esteja de acordo em relação a algumas ações. Então, a gente tem esses desafios nesse sentido de como fazer e como dar autonomia, como possibilitar autonomia para que isso flua organicamente, né, e que não dependa tanto desses entraves, assim, né. Mas acho que isso ainda é uma coisa que a gente ainda precisa amadurecer, inclusive enquanto equipe, para próximos trabalhos e nesse trabalho mesmo. Sim, a gente conseguiu mensurar, não só... A gente consegue mensurar pensando no alcance de mídia local, né? A gente fez uma divulgação dentro da mídia local que foi muito legal. Então, jornais locais, entrevistas, rádios, TVs locais, que dão essa força pra gente e que são muito legais. E que estão sempre abertas à cultura, e isso é muito legal aqui na cidade, porque não só para o Arte Nascente, mas essa viabilização, essa comunicação de igual mesmo, assim, muito acolhedora e muito receptiva, sempre acontece para os artistas aqui da cidade, né? Então isso já é um ponto muito legal para ajudar a gente a viabilizar esse alcance, a mensurar esse alcance e a pensar isso de forma mais ampla. Para além disso, a gente tem os dados da própria rede social, né? Como a maior parte do nosso alcance de público aconteceu a partir dos nossos vídeos de bastidor, né? Que foram a nossa grande girada de chave nesse sentido, a gente tem os dados da própria rede social que a gente consegue mensurar em termos de alcance de público. A gente também tem o alcance de público direto, que são as pessoas que foram, né, no Instituto Moreira Salles e foram no Cine Ultravisão, Cine Marquise Ultravisão, assistir esse material. Mas é difícil mensurar isso enquanto algo individual, porque a gente está falando de um projeto que dialoga com outros projetos em termos de lei Paulo Gustavo municipal. Então, quando tinha uma exibição, tinham 3 exibições, tinham 2 exibições. Então, esse público não estava lá só pra gente, ele estava lá pra gente também, né? E que bom que estava lá pra gente também, e que bom que a gente está pensando isso de forma coletiva. Então, acho que a gente consegue mensurar isso individualmente, com dados de rede, com dados de alcance de reportagens, jornais e coisas do tipo, e matérias nesse sentido, mas a gente também precisa pensar o burburinho que isso faz quando a gente pensa uma estrutura coletiva, e o quanto é forte a gente pensar ações coletivas, com mais de um artista, com mais de um produto, com mais de um documentário circulando, porque essa repercussão ela é muito maior, muito mais significativa e também muito mais gostosa. Eu aprendi uma coisa muito importante durante o processo desse documentário, e esse foi um aprendizado pessoal mesmo, assim, que é assim, não tem como ter experiência sem ter experiência, né? Então, assim, eu não acho que existe nenhum processo de dor, tipo assim, ai meu Deus, eu não gostaria que fosse assim. Mas, sem dúvida, existe um processo de aprendizagem, né? E na medida em que a gente tendo a experiência, tem experiência e repertório, né? Tem referência para próximas iniciativas. Então, eu acho que a gente pensaria esse cronograma um pouco menos apertado, talvez um cronograma um pouco mais enxuto. Eu acho que a gente teria buscado profissionais para ter um pouco mais de autonomia nessa divulgação e nessa pós-produção, porque como a gente
a gente, Retratarte, foi responsável por quase todos os processos, pela direção de todos os processos. A gente chega ao final desse processo, né, de gravação e de lançamento um pouco esgotados, assim, né, porque foi um ano contínuo, assim, o tempo inteiro pensando isso, né, então eu acho que a gente falhou nesse sentido de pensar mais autonomia para cada processo, para que isso recaísse menos sobre nós, e a gente tivesse um pouco mais de fluidez e tranquilidade mesmo, assim, né, pra gente ter mais margem de respiro. Então, acho que essa foi a falha principal, assim, em todos os sentidos. A gente não ter pensado profissionais que a gente conseguisse dar mais autonomia. E acho que essa falha, ela é muito mais nossa do que dos profissionais disponíveis, da nossa equipe, né? A nossa equipe foi maravilhosa, os profissionais que estavam com a gente eram maravilhosos, competentíssimos, mas a gente queria tanto ver isso acontecer, que a gente quis ver isso acontecer em todos os processos, e acabou se esquecendo o quanto isso nos custaria também. Investimento de tempo, energia, estresse mesmo, porque assim, a gente tem que pensar que uma equipe muito grande e um trabalho muito legal como esse, ele exige que a gente esteja atento a todos os detalhes, né? Então, foi muito legal estar em todos os processos, mas isso também nos exigiu muito, assim. Eu acho que o maior ganho, ele é um ganho da valorização das relações, né? Assim, o quanto a gente se encontrar com essas pessoas, o quanto uma pessoa gravar falando da outra e depois a outra assistir, sabe? Assim, o quanto a gente consegue fazer um fortalecimento de vínculos a partir de iniciativas que tem como principal eixo essa lógica do pertencimento. Isso desse trabalho ser de todo mundo, né? Porque seria muito legal pra gente, né, pra gente Retratarte, sentar lá e fazer o nosso trabalho, falar sobre a gente, né? Mas não tem como, de forma alguma, falar sobre a gente sem falar sobre o todo, sem falar sobre o coletivo, sem falar sobre as pessoas que nos formaram, sem falar sobre as pessoas que abriram nossas portas e que muitas vezes a gente nem sabia. Então, acho que o maior ganho, ele é nesse sentido de trazer algumas pautas à tona, trazer essa história à tona, ele é nesse sentido de valorizar a narrativa dessas pessoas, a sua trajetória e essas relações, a força dessas relações. E acho que o ganho principal é nesse sentido de pensar o coletivo, de modo geral, né? Que é desde o princípio o intuito do Arte Nascente. E aí, assim, o que vem com isso depois, em termos de reconhecimento, feedback, é só uma consequência. Eu acho que a importância de pensar isso, ela tem muito a ver com dar para quem está do outro lado, dar para quem assiste, a possibilidade de perceber o que mais além do produto. Né? A possibilidade de perceber processos políticos, processos de criação, estruturas de bastidores, né? Isso também foi a nossa intenção quando a gente faz o vídeo de bastidor, que tem um alcance de público muito legal, que faz essa identificação. Por que ele foi tão relevante, né, nessa interação de rede social, nesse alcance? Porque ele mostra o que ninguém mostra. Ele mostra a gente chegando e passando um café. Ele mostra a gente, tipo, nossa, meu Deus, esquecemos de comprar água. Alguém vai lá comprar água? Porque a gente tá em 30 pessoas aqui e ninguém comprou água. Né, assim, ele mostra esse processo, tipo assim, esquecer uma extensão. Nossa, esqueci uma extensão. E agora? A gente esqueceu a extensão. Né? Corre ali no 99 e compra uma extensão. Né? Ele mostra esse processo do encontro, mas ele também mostra esse processo do estresse, sabe? Assim, de, ai meu Deus, e agora? Né? Assim, putz, esquecemos tal coisa, né? Então ele mostra esse lugar do humano além do artista, né? Porque o artista, ele não é só um artista. O artista, ele é uma pessoa que precisa... inclusive, né, com o seu próprio trabalho, ele não precisa só resultar o produto, né? A arte dá muito trabalho, né? Ele não precisa só resultar aquele espetáculo ou aquele produto final. Ele precisa comprar sapato, sabe assim? Ele precisa ir no supermercado depois dali. Então eu acho que o Arte Nascente, ele foi muito legal nessa direção de permitir que as pessoas pensassem no artista como um profissional, como qualquer outro profissional. E pensar a arte como trabalho, porque a arte dá muito trabalho. Na verdade, eu acho que a gente não consegue hoje pensar marketing, mídia e rede sem pensar audiovisual. Né? Assim, acho que a gente está em um momento social em que isso é um recurso fundamental e talvez a gente precise pensar isso o tempo inteiro de forma conjunta, porque a gente está fazendo um movimento muito diferente dos últimos anos, que é um movimento de o audiovisual, assim como o marketing, assim como outros braços, né, da publicidade, eles hoje estão mais a serviço do humano, né? Então, assim, quando eu coloco um rosto na rede social para falar sobre isso, quando eu mostro um vídeo de bastidor, quando eu penso algo nessa direção, eu tô pensando isso para aproximar as pessoas,
né? Eu tô pensando nisso para que as pessoas nos vejam, né? Para que isso gere identificação, né? Então, acho que é muito difícil que a gente consiga pensar isso de forma separada hoje. Acho muito, muito falho, na verdade, quando a gente pensa qualquer projeto, mesmo que não seja um projeto de audiovisual, que não pense isso, que não contemple isso, né? Porque a gente precisa pensar como a gente está chegando, de que forma que a gente está dialogando com o outro, e é impossível pensar isso sem pensar as duas coisas de forma conjunta. Bom, eu acho que um pouco do que a gente gostaria e o que a gente pensa mesmo enquanto política pública no município e na região, mas principalmente no município, aparece muito nas falas das pessoas no próprio Arte Nascente. Né, assim, as dores, os desafios, os desencontros, né, são coisas que acontecem. A gente não pode falar que, nossa, é super bonitinho e é só muito bom. Né? É muito bom, mas também nos exige muito, né, nesse sentido de articulação política, de pressão, de diálogo, de cobrança mesmo, né, porque o acesso à arte e cultura, ele é um direito, né, assim, ele não é um favor, ele é um direito. Então, como que a gente faz a asseguração e contribui para a asseguração desse direito, a asseguração e manutenção desse direito. Então, acho que essa é a primeira coisa quando a gente pensa políticas públicas. E aí, no sentido geral, o quanto elas são relevantes para viabilizar e para visibilizar os processos de criação, de modo geral, das pessoas, né? Então, não só aqui em Poços, mas vou falar impostos de região, impostos no nosso estado, de modo geral, como que a gente usa isso a favor das nossas próprias criações, o quanto isso também esbarra quando a gente pensa prazo, quando a gente pensa público que precisa ser contemplado, o quanto isso também modula o nosso processo criativo, porque eu posso ir, mas eu posso ir só até aqui, né? Então são coisas que aparecem, inclusive, nas falas dos próprios artistas que participam do DOC, né? Que participam do Arte Nascente. Então, acho que a nossa percepção, ela vai na mesma direção, né, nesse sentido, em que a gente precisa pensar política pública, em que elas são muito essenciais enquanto asseguração de um direito e não um favor, né, você não está fazendo favor para ninguém, né, a prefeitura, o Estado, de modo geral, não está fazendo favor para ninguém, a gente está só assegurando um direito. Então, acho que isso é uma coisa muito fundamental da gente pensar, inclusive porque incentivar isso, incentivar os acessos, incentivar isso através de políticas públicas é não só assegurar um direito, como é garantir que as pessoas tenham acesso ao cinema, acesso à arte, acesso à educação. A gente precisa pensar arte, cinema, a gente precisa pensar artes mesmo, assim, em todos os seus aspectos. Nas escolas, a gente precisa pensar isso na saúde, a gente precisa pensar isso em todas as nossas relações, porque a arte atravessa tudo que é humano, né? E é impossível que a gente viva sem estar em contato com ela. A logo, ela é uma idealização, né? Ela é pensada, ela é desenhada pelo próprio Paulo Totti. A gente só falou, Paulinho, a gente tem essa ideia, se vira, né? Assim, essa é a ideia do DOC, da gente pensar repercussão, da gente pensar a rede, da gente pensar impacto coletivo. E da gente pensar também essa lógica da água, e aí ele maravilhosamente vem com essa ideia, é como se a gente jogasse uma pedrinha na água e a gente vai expandindo, né, aquelas camadinhas, elas vão se expandindo de forma fluida e fazendo novos alcances, ao mesmo tempo que fazendo uma rede, né, então a gente faz essa lógica das linhas fluidas, e a gente tem uma bolinha, que é a bolinha da Retratarte, né, nossa logo vermelhinha, então a gente tem a bolinha da nossa localização e outras bolinhas conectando, né, outras pessoas, então a lógica da nossa logo parte daí, nossa identidade visual é toda dele, todos os nossos processos passam por ele e realmente foi muito especial, assim, ele foi muito assertivo quando ele tem essa sacada, a gente só fala assim, meu Deus, é isso, né, e vamos lá.